Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a você que se liga na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. E tomara que você permaneça bem. Hoje a gente vai entrevistar aqui, já está a postos conosco aqui na bancada, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, que ao longo dessa próxima hora vai estar conversando conosco sobre... A gente vai fazer especialmente um balanço do que tem ocorrido aí no governo de Mato Grosso em tempos pandêmicos, mas também em tempos de Mais Mato Grosso. Tem um programa robusto sendo colocado em prática de investimentos de 9 bilhões e meio de reais. Vamos saber, vamos destrinchar esse programa aqui com o governador e a sua participação sempre bem-vinda por meio do 99932-2529. Apareceu na tela aí, ó. 99932-2529, caso haja alguma pergunta aqui ao governador, faça a sua pergunta via WhatsApp, será um prazer atender você. Nessa noite, como sempre, eu tenho aqui ao meu lado Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Mauro Mendes Ferreira, governador, muito bom tê-lo aqui mais uma vez, né? Segunda vez neste ano, a gente fica lisonjeado. E, evidentemente, é uma oportunidade para conversar com o telespectador, com o mato-grossense como um todo. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Um prazer estar com vocês aqui no estúdio e certamente estarmos aí com você que nos acompanha na sua residência, na sua casa. E vamos falar de muitos assuntos que interessam a todos nós, mato-grossense, todos aqueles que vivem nesse querido estado de Mato Grosso. Eu falei que estamos em tempos pandêmicos, estamos realmente. Primeiro, eu quero saber do senhor se o senhor tem notícias do Gilberto Figueiredo. Eu não sei se ele está com Covid de novo, que ele já teve uma vez, né? Mas eu sei que o estado de saúde dele estava meio delicado, se tem novidade aí sobre o quadro de saúde dele. E, enfim, que o senhor está direcionando aí para o povo de Mato Grosso quanto a esse momento onde eu já tive informações. Lá na central de triagem, por exemplo, tem havido um aumento de pessoas, não é? Com casos de Covid, enfim, segundo eu me informei. Mas, primeiramente, o Gilberto está bem, agora acabou de ter mais um secretário diagnosticado, que é o Alan Porto, da Educação. Mas, enfim, como é que o senhor está analisando isso? O Gilberto está bem, o Alan Porto está bem, e quais são as diretrizes desse momento aí que a pandemia continua? Paulo, a pandemia, infelizmente, ela continua no Brasil, no mundo, ela não arrefeceu ainda, não diminuiu. E o momento ainda é sempre de preocupação, de alerta, de cuidado. As pessoas têm que manter os protocolos de distanciamento, de usar máscara, fazer os procedimentos de limpeza, de higiene, para minimizar ou diminuir aí a possibilidade do contágio. O Gilberto, ele está razoavelmente bem, ele tem uma doença, né, chamada doença de Crohn, e também diabetes, nível um pouco alterado, e ele pegou uma pneumonia, que isso se confundiu num primeiro momento com uma possibilidade de uma reinfecção, mas isso não foi confirmado, pelo menos que eu saiba. Ele está bem, sob controle, faz um tratamento fora, o médico pediu para fazer uns exames, e eu acredito que nos próximos dias ele deve estar retornando, se Deus quiser, ao trabalho. O Alan também pegou essa infecção, Está bem, eu peguei, muita gente pegou. Eu peguei também. Né, graças a Deus nós superamos, como milhares, milhões de pessoas superaram, e o momento ainda é. No Mato Grosso, nós não podemos dizer que ainda existe uma segunda onda, porque os dados de internação, os números que nós temos, ainda não mostram isso. Mas a segunda onda, a chamada segunda onda aí, ela é real. Em alguns países do Rio de Janeiro, em alguns estados, tem estados aí que já está com mais de 90% de ocupação das UTIs. Então isso é preocupante. A nossa aqui, o dado de ontem é de 30 e poucos por cento de ocupação das nossas UTIs. Quer dizer, então tem muito leito disponível. Nas enfermarias, exclusiva Covid, está em torno de 15% de ocupação. E o número de casos ele é bem menor do que já foi algum tempo atrás. Na Arena Pantanal, esse serviço que o governo criou aqui na Baixada Cuiabana para ajudar a atender a população face a dificuldade ou até mesmo a não existência desse serviço na rede básica das prefeituras, nós abrimos a Arena Pantanal, que tem sido um sucesso, as pessoas vão lá, tem remédio, tem médico, né? Nós chegamos a atender em 3 turnos, estamos atendendo em 2, o número de atendimento ele diminuiu, mas ele não caiu como nós gostaríamos. Então nós estamos mantendo esse serviço por enquanto e vamos evoluindo aí nas observações para ver até quando nós vamos
e até quando chegará a vacina, que essa sim é a grande pergunta do momento. Quando que essa vacina, tão esperada, tão desejada vacina, vai estar tecnicamente, né, aprovada e aí liberada para comercialização e que nós possamos ter aqui no Brasil, em todos os estados, para vacinar a nossa população e aí de vez superarmos esse fantasma desse coronavírus. Está sob controle então, em suma? Eu diria que nesse momento... Não há momento para pânico? Não, de maneira alguma. Os números ainda são bastante tecnicamente razoáveis, né? E aí os dados, né, são esses, todo dia nós soltamos o boletim. A gente divulga todo dia. O aqui. índice de contaminação, ele está ainda elevado, mas já muito menor do que já foi. E a taxa de ocupação das nossas UTIs, que já chegou a quase 90%, bateu ali na casa de 90%, 92%, depois caiu. Hoje está em 30%, 33%, 32%, 34%, está sempre girando ali nessa ordem de grandezas. Okay. E também as enfermarias com 15% de ocupação. Então, é um indicador bastante positivo para nós termos aí esse monitoramento e o serviço de atendimento à população funcionando. Dorenberg Alves. Governador, antes de mais nada, o nosso registro da nossa alegria, do nosso prazer e honra de tê-lo aqui pela segunda vez. Isso deixa muito feliz a nós, em particular, e o nosso amigo telespectador. Governador, eu gostaria, na primeira questão, pedir uma reflexão do senhor a respeito de um balanço, se é possível fazer um balanço, na primeira metade da administração do senhor. É possível só apontar um grande acerto do governo Mauro Mendes e um grande erro do governo Mauro Mendes e que o senhor provavelmente não repetiria esse mesmo erro na segunda metade do mandato? Olha, professor, eu vou deixar os grandes erros ou os pequenos erros para os nossos adversários e eles são especialistas disso, né? Mas nós, e claro que erramos, nunca vamos acertar tudo, mas de uma maneira geral, acho que os números e os dados falam por si. O governo do estado de Mato Grosso, e o senhor sabe, o Paulo sabe, talvez muitos dos nossos telespectadores nesse momento também saibam disso, que quando nós assumimos como governador deste estado, em janeiro do ano passado, nós pegamos um estado que estava com a folha, pagamento de salário atrasado, 13º do ano de 2018 sem pagar, devendo para Deus e todo mundo, para os fornecedores, com quase 500 obras paradas no estado, né? O repasse na saúde para os municípios tinha 11 meses de atraso. Greve no Hospital de Sorriso, de Rondonópolis, falta de medicamento, a imprensa vivia noticiando esse caos na saúde. Quando nós entramos em janeiro, nós tomamos uma série de medidas para consertar o estado de Mato Grosso, colocar no rumo, colocar nos eixos. E graças a Deus, nesses 2 anos já do nosso mandato, nós podemos dizer com muita humildade, mas com muita tranquilidade, que as coisas mudaram, e mudaram muito positivamente. 2 anos depois, estamos inteirando agora em dezembro, completando 2 anos, nós estamos com os nossos salários em dia, já pagamos uma parte do 13º, antecipamos uma parte do 13º em junho, dia 16 agora, acabamos de pagar o 13º, estamos com os nossos fornecedores em dia, retomamos muitas obras no estado de Mato Grosso, praticamente 80% das obras foram retomadas, obras históricas, vergonhosas, como sempre foi. O Hospital Central aqui, 34 anos de uma obra parada aqui na saúde, e sempre foi um dos grandes problemas de Mato Grosso, né, essa infraestrutura na saúde. O Hospital Júlio Miller, 7 anos dessa obra parada. Penitenciária na Várzea Grande, né, uma obra que começou há 12 anos atrás, estava parada. E assim são estradas, escolas técnicas, muita coisa que nós conseguimos retomar, ou obras que nós já conseguimos iniciar nesses 2 anos, e todas elas em andamento, muitas já entregues, muitas sendo terminadas e muitas serão terminadas nos próximos anos. Então, eu diria que graças a Deus acertamos, fizemos a restituição do programa de incentivos fiscais, cortamos os privilégios, né, cortamos aquilo que não era benefício, eram benefícios fiscais que eram dados para alguns. Nós conseguimos fazer um grande programa de reforma no governo, cortamos secretaria, cortamos despesa e, graças a Deus, todo esse trabalho que nós conseguimos fazer nesses 2 anos já deu resultado. Não é que vai dar resultado. Hoje, em Mato Grosso, professor, nós temos mais de 1.000 quilômetros de rodovia sendo asfaltada. Nenhum estado brasileiro tem isso. Nenhum. Hoje nós temos 72 pontes de médio e grande porte sendo feitas.
Nenhum estado brasileiro tem isso. Nós estamos conseguindo fazer obras de escolas que estão sendo construídas, escolas que estão sendo reformadas, presídios que estão sendo construídos, hospitais que estão sendo reformados e ampliados, como é o caso de Sinop, de Sorriso, de Rondonópolis, de Cáceres, que nós ampliamos e vamos reformar outra ala. Então tem muita coisa boa já acontecendo nesses primeiros 2 anos. Então os 2 primeiros anos, eles não foram só dedicados a fazer um programa de ajuste, de economia. Eles também, e foi uma estratégia que nós definimos no início, não só de fazer esse enfrentamento para consertar Mato Grosso, mas já começar a entregar resultados nos primeiros meses. No ano passado, nós entregamos mais de 200 quilômetros de rodovia já asfaltada, porque eu coloquei naquela reforma inicial que o dinheiro do FETAB não iria mais 100% para a fonte 100, chamada conta única do Está governo. bloqueando esse dinheiro lá no... Uma parte desse dinheiro, 40%, vai direto para a infraestrutura. Não passa na mão do secretário de Fazenda, vai direto para a mão do secretário de O senhor não deixa Infraestrutura. chegar lá no Galo? Não chega no Galo, vai direto para o Marcelo. Então hoje as empreiteiras sabem que tem dinheiro para pagar. Elas trabalham, entram com a sua medição, é conferido, feita a conferência, no máximo em 15 dias o cara tem um dinheiro na conta. Então todo mundo trabalhando animado, isso está acontecendo na educação, está acontecendo na infraestrutura, na segurança pública. Está chegando agora 2.000 pistolas Glock que nós compramos, novos carros estão sendo adquiridos, uniforme, que há anos não eram dados para os policiais, já compramos e está chegando. Então, se eu ficar aqui falando, professor, vai dar uma meia hora de programa, mas graças a Deus, tudo que nós estamos dizendo aqui e muito mais que nós poderíamos falar é a mais pura verdade de um estado que, graças a Deus, nós conseguimos consertar e esse estado hoje começa a dar bons resultados para a maioria da nossa população. Deixa eu dar uma provocada então, já que o senhor está deixando para os adversários citarem aí o que o professor perguntou como possível ponto não positivo, né? Eu vou perguntar se a relação com os servidores públicos no que diz respeito aos direitos reivindicados há muitos anos, RGA, aquela coisa toda, aquelas pautas antigas que a gente sempre vê, não é? Ou pelo menos via, se o senhor está sob controle isso hoje, porque eu sei que tem reclamações. Eu falei RGA, mas, por exemplo, tem uma situação que está na Câmara, na Assembleia agora, governador, que é quanto à aposentadoria a previdência dos aposentados, não é? Tem inclusive um substitutivo que foi pelas lideranças partidárias, foi confeccionado, está lá tramitando, substitutivo a um projeto do Lúdio Cabral. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão da relação com os servidores e com foco nessa questão desse projeto de lei complementar aí do Lúdio e o que o governo pensa sobre essa previdência sobre os aposentados aí que está causando chiadeira. Olha, Paulo, o que nós temos que entender é o seguinte, meus amigos, no final das contas, alguém vai pagar essa conta. Ou você que está em casa, ou todos nós em Mato Grosso, de um estado desorganizado, de um estado que desequilibrou suas contas, de um estado de Mato Grosso que gastou ao longo de 10 anos consecutivos mais do que arrecadou. Ou seja, o estado de Mato Grosso, ele viveu 10 anos de irresponsabilidade fiscal. Gastava mais do que arrecadava. O ano passado, no primeiro ano da nossa administração, nós já conseguimos mudar isso. Já conseguimos, no primeiro ano, fazer Mato Grosso gastar menos do que ele arrecadou. E quando sobra dinheiro para investir. Porque o cidadão, grande parte de todos nós mato-grossenses, nós temos 100 mil servidores no estado e nós temos 3,5 milhões de habitantes. Então nós temos aí 3.400.000 pessoas que não são servidores. Agora, todos nós, inclusive os servidores, nós pagamos impostos. E não queremos pagar imposto, e não pagamos pouco, para ficar simplesmente pagando salário, pagando conta de energia, conta de água, né, fazendo a máquina funcionar e não devolvendo esses recursos dos impostos em forma de serviço. Serviços na infraestrutura, numa saúde melhor, em escolas melhores, enfim, em tudo aquilo que é o dever do Estado prestar para o cidadão em contrapartida a esse imposto que é pago. Então, Paulo, nós fizemos, né, um trabalho, né, para que a gente reorganizasse o Estado. Nesse caso da aposentadoria, a reforma da Previdência ela foi feita no Brasil inteiro. Não foi só Mato Grosso, não. O que o PT prega aqui, ele fez pior nos estados governados pelo PT.
Sabe qual a alíquota lá no Piauí, governado por um governador do PT? Chega a 22%. 22% Aqui é chega a 14%. alíquota. Aqui é 14%. Então é fácil, quando o partido está na oposição, ficar jogando para a galera. Agora, meu amigo, nós temos que ter responsabilidade. O estado de Mato Grosso é um estado que tem bom nível salarial, fico feliz, é importante que as pessoas ganhem bem. Nós temos bons salários, tem várias categorias, que é o melhor salário do Brasil. A média salarial de Mato Grosso, do servidor público de Mato Grosso, está entre as maiores do Brasil. Então nós precisamos que todos colaborem. Claro, ninguém gosta de pagar, o servidor aposentado não quer pagar a contribuição, assim como o pecuarista, o produtor rural não quer pagar mais imposto, ninguém gostaria de pagar imposto. Agora, todos têm que pagar, senão a sociedade não vai ter um Estado, não vai ter quem cuide da segurança, quem cuide das nossas estradas. Então nós precisamos saber que todo mundo precisa contribuir. E se faz isso com verdade e não com factoides, como muitas vezes alguns colocam por aí. Ali é a arte do diálogo também, né, governador? O senhor acha que é líquido e certo isso aí? Já foi batido o martelo? Não tem um meio termo aí Olha, quanto a essa primeiro, proposta? Paulo, primeiro que já foi aprovado isso. Então, em segundo lugar, esse trâmite dessa lei na Assembleia, ele é totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. A Constituição é muito clara. Qualquer projeto que crie despesa para o Executivo, ele tem que nascer no Executivo. Então, a Casa de Leis e a Assembleia, que eu respeito muito, ela sabe disso, sabe que, né, para fazer leis e querer que essas leis sejam respeitadas, ela tem que respeitar a maior das leis desse país, que é a Constituição. E a Constituição diz claramente o que o Poder Legislativo municipal ou estadual e até mesmo o federal pode ou não pode fazer. Então, um projeto de lei que cria despesa, que mexe nisso, é inconstitucional. Então, eles estão jogando para a galera. Mas o governo pegar o projeto para apresentar, diga assim, no meio termo, por que eu estou insistindo nessa pergunta? Porque eu sei que tem deputados, a Valone, outros, a Janaína, Riva, tem procurado o governo no sentido de achar uma forma de amenizar essa situação que tem havido reclamações. O senhor falou que não tem amor de graça, sabe-se que aqui é 14, outros lugares são mais de 20, mas tem reclamação. Eu estou perguntando Paulo, se alguém vai pagar essa conta, né? Alguém vai pagar essa conta. Então, daqui a uns dias, talvez o imposto de alguns, seu, meu, seu que está em casa, vai ter que ser aumentado se nós continuarmos achando que dá para ser bonzinho com todo mundo. Não tem como ser. Não tem como ser bonzinho com todo mundo. Senão, né, o Estado vai ser aquele Estado de 2018. Um Estado que não pagava salário em dia, que não pagava 13º, que as viaturas da Polícia Militar paravam de circular porque não pagavam o combustível, né, do posto de gasolina. E o cara não entrega gasolina se não pagar. É esse Estado que nós queremos? Não existe almoço de graça. Com esse nível de irresponsabilidade, não. Aqui é o Estado, enquanto eu estiver na condição de governador, que a gente vai falar a verdade, né, vai dizer aquilo que é correto. Eu compreendo também, vamos estudar, posso estudar, a gente não tem dificuldade nenhuma em rever posições, mas isso tem que ser feito dentro de uma lógica, né, de pensar na maioria da população. E democracia é a vontade da maioria, certo, não é a vontade de todos. Antes de seguirmos aqui, compreenda bem que vamos destacar agora o que temos de mais importante no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. 6 hospitais de Mato Grosso estão com UTIs em estado crítico. Dados do boletim epidemiológico divulgado na tarde desta segunda-feira 7 pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, apontam que 6 hospitais mato-grossenses estão com as unidades de terapia intensiva UTIs operando com mais de 60% dos leitos em uso. A ocupação de UTIs em Mato Grosso alcançou níveis alarmantes por conta da pandemia da Covid-19. Apesar das 6 unidades com alta lotação, o índice de uso das UTIs, de forma geral, segue na casa dos 35,48%, uma vez que há diversas outras unidades com baixa lotação. As unidades com lotação acima de 60% são Hospital Regional de Sorriso, com 100%, Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, com 80%, Hospital Regional Hilda Stringer Ribeiro, com 80%, Santa Casa de Rondonópolis, 80%, Hospital Municipal Coração de Jesus, 70%, e Hospital e Pronto-Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, 66,7%.
Com a atualização diária, Mato Grosso passa a contabilizar 4.203 mortes e 163.002 contágios pela Covid-19, dos quais 12 mortes foram notificadas apenas nas últimas 24 horas. O senhor considera esse quadro apresentado hoje? O senhor falou do de ontem, que o senhor tinha conhecimento. Não mudou muita coisa não, né, governador? Continua mais ou menos ali na casa dos 34%, 35% as UTIs. Nós temos unidades que são maiores aqui, nós temos o Metropolitano, né, a Santa Casa de Cuiabá, o Regional de Sinop, de Rondonópolis, alguns regionais que têm uma capacidade maior. Hospitais pequenos, quando você fala em Sorriso, lá tem 2 leitos, né, que são dedicados exclusivamente à Covid. Então é normal que isso ocupa dá praticamente 50%. Então nós estamos monitorando, a Secretaria está monitorando isso em tempo real e, obviamente, a gente sempre diz para a população, olha, gente, não dá para brincar com essa doença, né, tem que tomar cuidado, tem que manter as medidas de distanciamento, daquilo que acho que as pessoas estão muito acostumadas a ouvir, mas, lamentavelmente, tem algumas que estão achando que acabou. A própria reinfecção já está sendo constatado por aí, que tem o quadro da reinfecção, algumas pessoas não desenvolvem a imunidade adequadamente, né, em níveis que possam impedir. Então tem que continuar tendo cuidado, tem que continuar mantendo todas as medidas que todos conhecem para minimizar ou diminuir a possibilidade de um contágio. Professor. Governador, eu vou pedir para o senhor uma reflexão sobre os números que eu vou trazer agora e, se não estiver correto, por favor, me corrija. No primeiro ano do mandato do senhor, era muito comum a imprensa divulgar números que foram divulgados pelo próprio governo, com a questão do desequilíbrio das contas públicas. De 2003 a 2017, 381% era crescimento da receita. No mesmo período, o crescimento da despesa com a folha de pagamento chegou a 695%. Esse quadro foi divulgado pelo governo do senhor e a imprensa divulgou com muita insistência isso durante todo o ano. Isso cai a nossos olhos que a folha de pagamento é que estava dando desequilíbrio às contas públicas. E aí vem a minha pergunta para uma reflexão do senhor. Não é nenhuma afirmação, é uma pergunta mesmo. Será que era apenas a folha de pagamento ou as despesas exageradas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos outros órgãos também contribuíram para tudo isso, governador? Até porque, com as despesas aumentadas dos outros poderes e de outros órgãos, vai enfraquecer o caixa do próprio Estado e dificultar o governo de trazer políticas públicas que traga benefício ao conjunto da sociedade. É isso mesmo? Eu estou completamente equivocado. Professor, eu não tenho aqui agora para lhe afirmar qual foi o crescimento nesse mesmo período, de 2003 a 2017, né, das despesas ligadas aos poderes. Mas isso está disponível no portal Transparência, nos balanços oficiais que são publicados do Estado de Mato Grosso. Esse dado da folha de pagamento, ele foi divulgado porque é o dado mais expressivo, é o maior volume de despesa. O Estado de Mato Grosso, quando nós entramos, ele estava gastando quase 60% da sua arrecadação com a folha de pessoal. Nós não gastamos quase 60%, muito longe disso, com os nossos poderes. Claro que pode ser feita essa análise também para ver o crescimento desse repasse ao Legislativo, ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e ao Ministério Público e Defensoria, mas eu acredito que ele é menor do que este crescimento que houve aí, né, do aumento da folha de pagamento no Estado de Mato Grosso. Esses dados que foram divulgados amplamente por nós, pelo governo e repercutidos pela imprensa, eles estão lá reportados em todos os documentos oficiais do governo. Agora dá para analisar também, buscar essa informação para saber, né, o quanto cresceu o repasse aos poderes ao longo desses anos. No nosso mandato, está crescendo de acordo com a legislação, que é algo em torno do repasse da inflação, e quando muito ali, aqueles que têm receita própria, o Tribunal de Justiça que tem a receita do Funajures, um crescimento devido a essa execução orçamentária baseada numa receita própria que tem aquele poder. Vamos intercalar aqui. Tem participação via WhatsApp aqui no Opinião. Bora ver quem está perguntando aqui para o governador, Mauro Mendes. Olha,
Eu não vou ler tudo aqui, só para sintetizar. Boa noite. Gostaria que o governador Mauro Mendes desse aí uma notícia alegre aos cuiabanos, ou seja, o sonho dos cuiabanos, a conclusão das obras do VLT, uma vez que todos aí, né, os equipamentos estão enferrujando lá ao ar livre. O Zilco do CPA 4, basicamente é isso, tá na questão do BRT também. Existe um estudo aí, governador, também, que o senhor determinou, né? O Zilco está perguntando sobre um posicionamento sobre o VLT. Que novidade que o senhor pode trazer? Que informação que o senhor pode nos dar? Zilco, essa história do VLT, ela é uma história muito confusa, né? Que lá atrás, desde o início, ela foi marcada aí por pontos obscuros. Não sei se você se lembra que houve ações na justiça, né, houve história de propina, né, houve agora recentemente o esclarecimento dito pelo próprio ex-governador que houve o pagamento de propina, né, nesse contrato do VLT aqui em Cuiabá. Existem várias ações na justiça, nunca se explicou direito lá atrás que era um BRT escolhido pelo ex-governador Blairo Maggi, e depois, estranhamente, mudou para um VLT, uma obra que era para ser de 600 e poucos milhões, passou para 1 bilhão e 400 milhões. E depois, muita gente entendeu, quando veio à tona, veio se esclarecer o pagamento de propina. Então, Zilco, nós temos aí, não é um sonho não, me desculpa, é um pesadelo, é uma história mal contada, de erros, sucessivos erros, né, que foram cometidos e que isso ainda precisa ser esclarecido. Cabe a mim agora, como governador, não é ficar olhando para trás, isso é um problema do Ministério Público, eu espero que ele cuide bem da Justiça e tenho certeza que eles vão cuidar bem disso daí, se alguém errou, quem errou e o que deve ser feito. A mim cabe ver o problema e tentar encontrar uma solução. E não é simples, não é simples. Não é simples porque nós temos que olhar para o presente, entender que esse contrato com esta empresa espanhola que vendeu esses VLTs, esses trem para cá, esse contrato já foi rescindido, confirmado a rescisão pelo Tribunal de Justiça aqui no estado de Mato Grosso. Eles recorreram lá em Brasília, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e perderam. Então hoje nós não temos mais contrato com essa empresa, ela é a única fabricante, eles praticaram corrupção nesse contrato, então eu estou legalmente impossibilitado de contratá-los. Tem 8 ações na Justiça, existe uma dúvida até hoje, depois de anos, nunca ninguém esclareceu. Quanto vai custar essa tarifa desse VLT? Quanto vai custar? Você sabe, Paulo? Você sabe, professor? Mais de R$5 por aí. Você sabe, Zilco? Nunca ninguém veio e colocou isso claramente. Então, me desculpa, mas isso é uma história de muito mau gosto, que foi tocado, né, com muito desprezo, né, pela responsabilidade que tem que se ter com o dinheiro público e com as decisões que tem a ver com a vida de todos nós. Eu acho que um sonho, né, da população cuiabana é ter hospitais decentes. Isso nós estamos fazendo. Tá? Nós estamos fazendo aqui o Hospital Central, que estava há 34 anos paralisado. Então eu falei, Zilco, que vou, se Deus quiser, dar uma resposta a isso. Estamos recebendo os últimos estudos técnicos. O dia que eu vir a público me pronunciar sobre isso, não vou vir com conversa, com achismo, falar de sonho, falar de passado. Vamos falar de um problema que está aí posto e qual a solução para resolver. Se for possível fazer o VLT, como nós vamos fazer esse VLT? Se não for possível fazer, por que não? E o que nós vamos fazer e o que nós vamos fazer como alternativa. Então, tudo isso está sendo estudado com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, sem jogar para a galera, sem ter outros interesses no meio, porque eu até sei que tem gente aí no mercado, né, talvez, né, defendendo o VLT, porque essas empresas querem que termine, porque senão elas vão ter um prejuízo muito grande. Né? Tiveram o contrato rescindido, podem ser processadas por isso, o Estado pode ir na Justiça buscar o dinheiro desses vagões de volta, existe um monte de possibilidades. Agora, a mim cabe tomar decisões que seja possível explicar, que o Zico, que você, que Lorenberg, que qualquer cidadão possa entender qual será a decisão do governo de Mato Grosso. Se é fazer, por quê e como, quanto vai custar a tarifa, se é não fazer, qual a alternativa, o que fazer, quanto vai custar, por que de uma, por que de outra, por que não dessa, por que não aquela. Estamos estudando, em breve, se Deus quiser, nós vamos ter uma solução alternativa para isso.
Mais uma participação via WhatsApp aqui no telão, pergunta para o governador Mauro Mendes. Pergunta ao governador Mauro Mendes por que o Corpo de Bombeiros não tem equipamento apropriado para apagar incêndio de grandes proporções, como o ocorrido nessa madrugada passada aí. Foi aqui na 15 de novembro, naquela ali da Real Mar. É o Marcos, lá do Morada do Ouro, que manda um abraço aí para o governador. Marcos, na verdade, o nosso Corpo de Bombeiro, ele tem sim bons equipamentos. Eu pedi hoje ao Coronel Alessandro um relatório para me entender o que aconteceu, as circunstâncias, mas lamentavelmente incêndios, você já deve ter visto, no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, em grandes países, de vez em quando acontecem incêndios, eles começam de uma maneira muito rápida, o fogo ele ganha proporções muito rápidas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual foi a origem, por que desse incêndio, isso provavelmente com as investigações nós poderemos ter com mais clareza isso. Agora, o nosso Corpo de Bombeiro aqui, ele tem sim hoje, eu não diria um excelente, mas uma boa estrutura, né, que atende aqui as nossas demandas na nossa cidade de Cuiabá, em Várzea Grande. Agora, claro, poderíamos ter muito mais, mas infelizmente essas situações elas acontecem e eu vou ter em breve um relatório para saber exatamente o que aconteceu, quais as origens, o que levou aquilo e qual foi a atuação e a eficiência do nosso Corpo de Bombeiro. E nós estamos, nesse momento, fazendo outros investimentos no nosso Corpo de Bombeiro. Né? Incêndio, como aconteceu no Pantanal esse ano, incêndios florestais, nós estamos comprando mais equipamentos, mais caminhões-pipas, né, e equipamentos para que nós possamos fazer todo o enfrentamento necessário nesses casos, infelizmente, que acontecem e que são acionados o nosso Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiros, nesse Mais Mato Grosso, ele está inserido ali para investimento, quer dizer, vai receber? Sim, Paulo, nós autorizamos agora, só esse ano, já está em fase de procedimento de licitação, mais 16 caminhões-pipas, né, para o Corpo de Bombeiro. Nós temos aí a possibilidade de comprar mais 1 ou 2 aviões, né, para combate de incêndios florestais e outros equipamentos que estão lá dentro do planejamento, estão dentro do programa Mais Mato Grosso, um investimento na nossa força de segurança como um todo e o nosso Corpo de Bombeiro, obviamente, está incluído nesse rol de equipamentos para melhorar aí a condição de atender nessas emergências. Eu vou deixar o professor Lorenberg, deixa uma pergunta aqui para o governador, a gente vai para o break comercial para ele responder assim que a gente voltar. Governador, no início deste ano, trabalhadores rurais do assentamento Fonte de Luz, em uma audiência pública em Rosário Oeste, eles reivindicaram uma reunião com o senhor, um encontro com o senhor. E nesta reunião, eles tratariam exatamente da regularização fundiária de uma área que pertence à Empaer e que eles estão lá, 59 famílias, são ao todo mais de 800 pessoas ali, que têm a agricultura familiar com o seu ganha-pão. São 59 hectares. Eu tenho 2 perguntas a fazer ao senhor. O senhor chegou a encontrar esse grupo de trabalhadores desse assentamento? Se o encontrou, qual foi a solução que o senhor trouxe ou o que o senhor pensa a respeito desta área de 59 hectares que pertence à Empaer e que está sendo tocado uma agricultura familiar por mais de 800 pessoas? Professor, na verdade, esse problema que o senhor citou aí, ele não chegou ao meu conhecimento, né? O governo é gigante, eu recebo lá por dia, né, 20, 30 pedidos de audiência. Se eu trabalhasse, né, eu até gostaria muito de atender a todas as pessoas que me procuram, mas é impossível, né, gente? Porque se eu for passar a atender todo mundo, né, e teria maior prazer em fazer isso, porém não teria tempo para ir a Brasília, para falar com os ministros, falar com os meus secretários, fazer gestão, cuidar de inúmeros problemas que demandam um dia a dia, né, de gestão interna dentro do governo. Mas por isso que existe os secretários, por isso que existe o presidente do Intermate, por isso que existem as áreas técnicas. E muitas vezes as pessoas falam com o governador e não sou eu a pessoa que vai encaminhar a solução. Às vezes a solução está lá na Secretaria de Infraestrutura, está lá no Intermate, na Secretaria de Educação. Então, o caminho correto para muitas dessas ações específicas é ir ao secretário. O governador cabe decisões macro e, claro, se chega até mim, eu vou tentar ajudar, tentar resolver, mas esse caso específico, estão sendo muito honesto, como a gente sempre deve ser, esse problema não chegou até mim.
O meu assessor, que está aqui né, o Lucas, ele cochichou aqui no meu ouvido, falando que há poucos dias a primeira-dama, e eu também não sabia disso, minha esposa, Virgínia, fez chegar nesse assentamento algumas cestas básicas, ajudando, como ela tem feito aí um brilhante e excelente trabalho, na minha opinião, na área de assistência social, com os indígenas, com as pessoas menos favorecidas, que precisam desse amparo, e ele me comentou comigo aqui há pouco, né, que ela tinha feito chegar nesse assentamento também algumas cestas básicas. Só estou dizendo isso para mostrar, gente, o governo é muito grande, né, são 16 secretarias, são quase 20 órgãos, instituições, né, então é muita coisa por dia e eu, como governador, é impossível. Nós temos mais de 70 mil servidores, funcionários trabalhando para o Estado, prestadores de serviço, obras, são centenas de obras acontecendo no Estado de Mato Grosso, e é impossível para mim ou para qualquer um saber de tudo que acontece no Estado. Por isso que tem as equipes, os secretários, as pessoas, cada um cumprindo a sua função, e eu cumpro a minha, que é de cuidar do macro, do estratégico, das grandes diretrizes, das grandes decisões, mas assim que posso também, eu cuido dos pequenos detalhes, vou no detalhe de alguma obra, mas eu não consigo ir no detalhe de tudo e acompanhar tudo aquilo que acontece no Estado de Mato Grosso e nem tudo aquilo que as pessoas gostariam de falar comigo. Seria para mim um prazer enorme receber a todos, mas infelizmente, né, se eu desse 30 audiências, 40 audiências por dia, eu só ficaria dando audiência, não teria nem tempo depois de ir atrás para resolver os problemas que as pessoas me trariam, né, de tanta audiência que a gente estaria dando. O 2020 foi marcado por eleições, não é? Tanto as suplementares aí, que a gente teve que eleger um senador da República e as municipais também. O governador Mauro Mendes tem feito reuniões com os prefeitos eleitos. Eu sei que o senhor teve reuniões agora recentes com o MDB, prefeitos eleitos do MDB. Inevitável perguntar se Emanuel Pinheiro estava lá, ou se o senhor convidou Emanuel Pinheiro, ou se ele não foi, se houve algum argumento para não ter ido, enfim. E também falar sobre essa sua estratégia de falar com, até por conta desse Mais Mato Grosso, né, com os prefeitos, e também desenvolver como que está Cuiabá, a partir de agora, inserido nesse Mais Mato Grosso. Olha, Paulo, nós estamos sim fazendo uma reunião com alguns prefeitos, se possível com todos ainda esse ano, mas não é uma reunião ainda de trabalho, uma reunião que busque estabelecer uma relação de relacionamento do governo do Estado com os prefeitos novos em função do programa Mais Mato Grosso. Essa reunião ela está sendo feita por partido, que é uma reunião menor, senão seriam 141 prefeitos, fica uma reunião muito grande. E aí, por partido, e quem convida para a reunião são os presidentes de partidos. Nós marcamos uma data, avisamos ao presidente do partido, então nós avisamos ao PMDB. Agora, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, que é feriado aqui em Cuiabá, nós vamos ter uma reunião com, parece que 2 partidos, o PSD e o PP. Nós convidamos os 2 presidentes e eles que fazem um convite a todos os prefeitos para estar ali presente. É uma reunião de boas-vindas, de rápida apresentação, onde a gente fala um pouco, mostra um pouco do que o governo está fazendo e pensando. E ouvimos também desses novos prefeitos ou prefeitos reeleitos um pouco daquilo que eles também estão pensando. É uma troca de ideias ali, uma reunião de aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia, e o objetivo é mais assim de uma aproximação e também de um conhecimento, principalmente daqueles que são novos, que não ganharam agora com a eleição. Eu não sei se o prefeito Emanuel Pinheiro foi convidado ou não, mas eu acredito que sim, que o PMDB me disse que convidou todos, agora ele não apareceu, ele realmente não foi nessa reunião. O governador tem uma participação via WhatsApp aqui? Tem uma participação via WhatsApp aqui. Eu ia emendar aqui na política, mas o povo não deixa eu perguntar de política, então tem que vir aqui. Boa noite, governador Mauro Mendes. O que o senhor nos pode dizer sobre o socioeducativo? Vai ser, ou vão ser chamados aí os aprovados ou não? Diginani, é isso mesmo. Diginani, olha só, nós vamos chamar sim, na medida que for necessário. Eu não vou chamar servidor para não ter aonde colocar ele para trabalhar. O socioeducativo aqui no Estado de Mato Grosso, ele está precisando de fazer uma ampliação. Nós assinamos um TAC com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, e estamos resolvendo um problema que está se arrastando há décadas.
Tem ação na justiça para o Estado construir socioeducativo que ela tem mais de 10 anos que está rolando na justiça e ninguém fez. E nós já começamos a fazer lá em Rondonópolis, já está em obra um socioeducativo. Depois nós teremos que fazer um em Barra do Garça, se eu não me engano é um em Sinop e outro em Tangará, sei que são 4 ao todo. E nós já começamos, lá em Rondonópolis, já está em obra a construção desse socioeducativo. Então, à medida que ficar pronto e que nós tivermos necessidade, eu vou chamar, o Estado vai chamar esses profissionais que nós precisarmos para essa ampliação, para poder prestar esse serviço. Então, na medida do necessário, nós vamos chamar sim. Lorenberg. Governador, voltando à pergunta anterior do meu amigo Paulo, a respeito daquela reunião que o senhor teve com os prefeitos eleitos e reeleitos do MDB, nesse encontro, de acordo com a imprensa, o senhor fez a seguinte afirmação, entre aspas, o governo tem muitos programas que serão executados nesta parceria com os municípios, que irão trazer grande resultado para os mato-grossenses. Fecham aspas. Eu pergunto ao senhor, o senhor pode citar um desses programas que venham contemplar um conjunto maior de municípios? Eu cito 2, Lorenberg, para facilitar aqui nós ganharmos tempo. 2 programas que vão ser feitos com 141 municípios de Mato Grosso, das 5.000 pontes de madeira que nós vamos substituir. Nós já temos o recurso, já licitamos os bueiros celulares, já está disponível, já tem prefeitura que já está mandando os projetos, já entregamos, inclusive, nessa reunião que nós tivemos com os prefeitos do PMDB, um roteiro do que eles devem fazer, precisam fazer para acessar este programa. Então serão 5.000 pontes, é o maior programa da história de Mato Grosso, para substituir pontes de madeiras por pontes de concreto, por bueiro celular, bueiro ármico ou pontes feitos com viga metálica e concreto. Então é um grande programa e ele vai estar presente nos 141 municípios. Um outro programa que eu cito como exemplo é o programa de iluminação pública, que nós vamos fazer não com 141 municípios, porque tem 2 ou 3, eu me lembro aqui agora de cabeça, que Água Boa já tem 100% de LED na sua cidade e Barra do Garças. Que eu saiba são só esses, né? Não sei se tem algum outro aí que o prefeito talvez tenha conseguido. Nós vamos, o governo do estado, ele vai comprar e vai ajudar os municípios de Mato Grosso, todos terem 100% de LED de iluminação noturna, porque é uma lâmpada de melhor qualidade, de menor consumo, economia para, né, os cofres públicos, e além de segurança pública. Por isso nós estamos investindo, porque uma boa iluminação na cidade, ela melhora muito a questão da segurança pública. Então, rapidamente aqui eu já citei para o senhor 2 programas dentro do Mais Mato Grosso que vão ser executados aí com todas as prefeituras de Mato Grosso. Eu fiz a menção aí ao MDB, porque houve reunião já nesse sentido. Governador Mauro Mendes, me permita fazer essa pergunta que eu, enquanto jornalista, tenho curiosidade. Porque eu, enquanto jornalista, há uns anos atrás, aí eu estive naquele bairro Renascer, quando o senhor era prefeito. O senhor pavimentou lá com o Marcelo Padeiro e tudo mais. O atual prefeito, Emanuel, que não era prefeito, ele subiu no caixote e levantava o nome de Mauro Mendes como a melhor pessoa do mundo. Não muito tempo depois, aí virou um intrigueiro, uma brigaiada. Hoje um é prefeito, outro é governador. Hoje, com essa reeleição dele, com o senhor no comando aí, com esse pacote vistoso aí de programa de investimento, qual a possibilidade aí de se haver uma unificação, sem mais as brigas que houve no passado, dos 2 lados, enfim, para que a população cuiabana possa ganhar? Por exemplo, que o senhor chegou a dizer que queria trabalhar com um prefeito honesto, né? Depois, num passado não muito distante, o senhor chamou ele de malandro de carteirinha, dentro de um outro contexto. Eu quero saber se agora já se pode levantar a bandeira branca e trabalhar todo mundo aí, esquecer isso e viver um outro clima, não é? Uma lua de mel, talvez, para que o povo cuiabano possa... Lua de mel, Paulo, é só com a minha esposa, eu tenho uma, estou casado há mais de 25 anos, tenho 25 anos, fazer 26 anos de casado, né, e lua de mel com a minha esposa. Mas com qualquer um, com o prefeito de Cuiabá, ou com qualquer gestor municipal, ele não precisa ser meu amiguinho, não precisa, né, ser meu amigo de infância e nem trocar figurinha para que a gente possa ter uma relação respeitosa e, acima de tudo, atender a população. Eu estou aqui como governador do estado de Mato Grosso para atender a população de Mato Grosso. Nos 141 municípios,
Então não vai ter nenhuma discriminação porque é do partido A, porque é do partido B, ou porque é amiguinho do governador, ou porque é inimiguinho do governador. Tá? O que eu disse, né, eu tinha os meus motivos, né, eu não gosto de gente desonesta realmente, né, isso vale para qualquer um. Quando eu falo isso, eu não estou falando de A, de B, não. O problema é que a gente fala, a carapuça já cai na cabeça de alguém aí, não é? Mas eu não estou falando de ninguém, estou falando genericamente. Eu não gosto de pessoas desonestas, a administração pública tem que ser tratada com seriedade, não fico com muita conversa fiada por aí, trabalho muito, entrego o resultado. Eu fui eleito para isso, para ajudar nosso Estado, para ajudar a população, para fazer as coisas corretas, e é isso que nós temos feito, e está aí o resultado, né, para qualquer um que queira ver, né, no estado de Mato Grosso. Então nós vamos ajudar sim Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, Barra do Garça, os principais polos vão ter um atendimento, né, pelo tamanho das cidades, pela quantidade de população que tem, mas todos os pequenos municípios, tem um programa, por exemplo, nós estamos formatando ainda, professor, o senhor perguntou aqui, eu vou antecipar, mas é um programa para os pequenos e municípios menores e com menor IDH. Assim como vai ter alguns programas que nós vamos fazer para Cuiabá, para Várzea Grande, que são cidades grandes, ela tem demandas diferentes de cidades pequenas, de Araguainha, né, de Torixoréu, né, de cidades que têm 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes. Então, nós vamos trabalhar, não é para os prefeitos, em Cuiabá ou em Várzea Grande, ou em qualquer município, nós vamos trabalhar como governo para a população. Se a prefeitura for correta, trabalhar corretamente, se o prefeito for esperto, for trabalhador, ele vai levar vantagem, porque, né, igual eu falei, nós temos 5 mil pontes para fazer. O governo está comprando essas pontes, já tem ponte comprada, inclusive, que eu posso entregar. Então, os prefeitos mais trabalhadores, mais organizados, com melhor equipe, talvez um município vai fazer 10, o outro vai fazer 30. Agora, isso não é um problema meu do Estado, nós estamos disponibilizando aí a oportunidade de melhorar a infraestrutura, né, nos municípios, nas vias, né, de acesso aí, né, no entorno das cidades. O governador Mauro Mendes, eu tenho aqui algumas participações, vamos correr aqui para a gente aproveitar, otimizar aqui. Bora. O Mauro Mendes promete que vai falar, que vai responder mais rápido. Boa noite. Pergunta aí para o governador por que não chamou nenhum pedagogo de Cuiabá, a Marilúcia, lá do Santa Laura. Tem mais um aí para a gente fazer de 2 em 2? Eu não sei, Marlúcia. Tem mais um? Não tem? Por favor, você pode responder isso aí, depois ele me manda. Marlúcia, eu não entendi a pergunta, um pedagogo, eu não sei para onde, em que lugar, mas eu sempre digo o seguinte, na medida que o governo precisa do profissional, nós acabamos de chamar agora profissionais na educação. Agora, isso é feito, Marlúcia, em cima de um estudo técnico, aonde está precisando, aonde tem deficiência, onde falta profissionais, porque onde tem, não tem como chamar só porque tem um concurso. Aliás, na educação, os que foram aprovados já foram todos chamados. Nós estamos chamando cadastro reserva. Sim. E o governo não tem a obrigação, inclusive, de chamar. Mas estamos chamando para completar vagas que estão abertas e não precisar de tantos contratados, como historicamente sempre fez. Mas o governo vai sempre usar esta metodologia. Vamos chamar aquilo que nós precisamos realmente para melhorar a qualidade do serviço público em qualquer área. Ok, mais dois participantes aqui. Boa noite. Por gentileza, pergunta aí para o governador se tem previsão de concurso da PM nesse próximo ano de 2021. Esse é uma pessoa não identificou, né? E o outro é boa noite, governador. Esse ano não terá o mutirão de ICMS e IPVA? O Josiel, lá do Alvorada, está perguntando. Não, esse ano não teremos o mutirão, em função da pandemia, mas no próximo ano, se Deus quiser, com tudo isso superado, a gente deve fazer aí alguns mutirões para facilitar ou permitir que as pessoas regularizem a sua vida. E sobre o concurso, não tem ainda nenhuma previsão, existe uma lei do governo federal que proíbe o aumento de despesa com o pessoal até o final de 2021 e também, né, nós temos uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que enquanto o governo não estiver abaixo de 49% o seu gasto com o pessoal, ele fica proibido de criar novos concursos públicos para colocar pessoas dentro da administração. Tá certo. Governador, eu agradecer a você muitas participações aqui, a gente não tem mais tempo para fazê-las, né, as perguntas. Agradecer a você que participou conosco. Tem uma pergunta que eu queria que você respondesse em 30 segundos. Eu fui lá no seu gabinete outro dia, a convite, não é, para ver esse mais Mato Grosso. O senhor disse lá na sua explanação da questão de um possível empréstimo,
sei se é o Banco Mundial, para investimentos, 300, não sei quantos milhões, se é 100 milhões de reais. 100 milhões de dólares exclusivo para a educação. Aí o senhor fez questão de frisar que é para a educação. Isso já foi contraído e de que forma será aplicado isso? Só uma pincelada para a gente. Não, isso não foi contraído ainda, é uma negociação que nós estamos fazendo com o Banco Mundial. Vai ser talvez a primeira vez na história de Mato Grosso e talvez uma das poucas no Brasil, não posso falar do Brasil também, porque eu não conheço a realidade de todos os estados, que você pega um recurso para investir exclusivamente na educação. E na educação nós vamos investir esse recurso para melhorar nossas escolas, para colocar ar-condicionado, para contratar um sistema pedagógico melhor que possa traduzir, no final das contas, numa melhoria da qualidade do ensino dentro da sala de aula. Então é 100 milhões de dólares que está sendo discutido com o Banco Mundial e ele veio nos oferecer esse recurso porque ele reconheceu em Mato Grosso o melhor exemplo de gestão fiscal feito nesse período que ele acompanhou desde o ano passado a nossa mudança daquela conta que nós tínhamos do Banco of America para o Banco Mundial, trazendo grande economia para Mato Grosso. Mauro Mendes Ferreira, governador de Mato Grosso, o programa Opinião, a TV Pantanal e o Grupo Gazeta de Comunicação o agradecem pela sua vinda aqui. Eu deixo mais 30 segundinhos para você deixar uma mensagem de Natal, rapaz. Já estamos no final aí, para as pessoas que estão nos assistindo aí. Mas 30 segundos mesmo, assim, para o coração do cuiabano e do Mato Grossense. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg. Obrigado aqui ao programa Opinião, mas essa oportunidade de aproveitar esses 20 segundos finais para desejar a todos aí um Feliz Natal, um Natal em Cristo, um Natal com sentimento cristão, em família, né, com muito cuidado, nada de aglomerações. Que Deus possa abençoar todas as famílias de todos os mato-grossenses e que 2021 possa ser, se Deus quiser, será um grande ano para Mato Grosso e para você e para toda a sua família. Grande abraço a todos. Abraço ao senhor, abraço ao Lucas, um abraço a Laís, obrigado pessoal da comunicação também aí, né, por estar dando essa força pra gente aqui. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, governador. Até amanhã, telespectador. Fica bem, ó, se cuida. O governador falou certo, se cuida da saúde dos que estão próximos a você. Fica bem, fica com Deus também, a gente volta amanhã.